Dia com a Saúde. Um programa de comunicação, educação e informação sobre saúde através da Web Rádio Agir, a sua rádio jovem na internet. Uma iniciativa do Laboratório de Práticas Coletivas LAPRAX com a Pró-Reitoria de Extensão da UES, PROEX. Acesse www.agir.com.br e participe. É isso aí, ouvintes da Web Rádio Agir, sua rádio jovem na internet. Sou o professor Augusto Martins aqui da UES. Nós estamos iniciando mais um programa em sintonia com a saúde. Um programa que tem o apoio cultural do edital Cultura e Saúde do Ministério da Cultura e do Ministério da Saúde, que é localizado aqui na Web Rádio Agir, e é um programa de extensão da Universidade Estadual do Ceará, com jovens das escolas em várias cidades desse estado. As escolas já estiverem presentes aí, né? Nosso canal de comunicação digital pode se apresentar e hoje vamos fazer um debate legal, continuando a hepatite, a sobrelezinha, né? Hoje nós vamos estar discutindo uma experiência de educação em saúde para prevenir essa doença que é muito séria, muito silenciosa, tá bom? Você que já está aí ligado no nosso canal, pode convidar os seus amigos, suas amigas, né? Seu pai, sua mãe, seus colegas, seus contatos nas redes sociais para discutir um tema interessante. Hoje nós vamos receber aqui, iniciando as pratas da casa, né? Hoje a doutora Daniela Vasconcelos, que é enfermeira formada aqui pela UES, e integrou uma experiência interessante, que foi o projeto de prevenção das hepatites virais com os jovens nas escolas, no núcleo de integração pela vida. Mas daqui a pouco ela vai falar um pouco mais sobre isso. Antes eu queria lançar aqui a pergunta âncora. As hepatites são causadas por vírus ou bactérias? Bom, tá bom? Vamos, então, quem já está ligado pode acessar o nosso MSN também, vai adicionar o nosso MSN, juventude@agir.com.br, ou mesmo procurar o de recado do nosso site aí no agir.com.br. Né? E aí a nossa convidada, doutora Daniela, seja bem-vinda, né? Mais uma vez aqui mudando de posições, né? Então, se apresente aí para os nossos convidados, né, dos jovens nas escolas. Queria que você falasse um pouco de você e do seu envolvimento com essa temática. Então, obrigada, professor Augusto, obrigada aos alunos, professores, aos jovens das escolas, os demais internautas que estão nos ouvindo, prestigiando o programa. Eu sou Daniela Vasconcelos, como o professor já apresentou, sou enfermeira e fui convidada a partir de uma experiência em que vivenciei uma parceria do Núcleo de Integração pela Vida com o Ministério da Saúde e com a Web Rádio Agir, da qual eu sou integrante, agora como enfermeira, hoje como enfermeira, sou membro ativo do projeto, e nós fizemos uma série de oficinas para os jovens nas escolas com a temática hepatites virais, conhecendo e prevenindo, ou seja, com um enfoque na prevenção. E a partir daí nós abordamos como os jovens nas escolas e no ambiente familiar, no seu ambiente social, de lazer, reconhece a hepatite, como é que ele consegue estar grávido e quais são os hábitos desses jovens que estão relacionados a possíveis riscos de contrair essa enfermidade. Então, a partir dessas oficinas que foi feita no Colégio Hermenegildo Firmeza, nós podemos abrir esses primeiros contatos no campo, sempre com enfoque na prevenção. Uma vez adquirida a doença, nós vamos agora passar para a etapa seguinte, que é a terapêutica, o tratamento, a resolução, que seria a cura, e a aquisição, o incentivo à aquisição de novos hábitos. Como é que você avalia a importância da gente estar estudando, discutindo exatamente com os jovens sobre as hepatites? Porque parece que elas não existem, né? A gente fala muito de AIDS, fala de outras doenças, são doenças transmissíveis, né? E as hepatites não aparecem tanto como um problema de saúde pública, um problema de saúde coletiva. Então, qual a importância de estar trabalhando com as escolas, com os jovens, com os internautas, esse tema tão importante para a saúde da população brasileira? A hepatite, as hepatites virais, de uma forma geral, elas é até um paradoxo. Elas têm uma visibilidade menor, realmente, do que outras DSTs. A hepatite B hoje é uma doença sexualmente transmissível, uma DST.
hepatite C também, predominantemente, não exclusivamente, mas predominantemente. E a visibilidade em relação a outras DSTs é em menor escala, porém, o paradoxo está exatamente nesse porém. Porém, o óbito por motivo de infecção pela hepatite está... Ou seja, as mortes causadas pela hepatite não diagnosticada precocemente, não tratada em tempo hábil, ou seja, prolongada, quando a pessoa, o paciente, descobre que tem essa doença, muitas vezes é porque está fazendo exames aleatórios, outros exames, é identificado, ou seja, ela silenciosamente vai agindo no organismo. E de repente, quando você toma conhecimento, já está numa fase crônica, então uma fase avançada da doença, com sintomas que trazem danos severos ao organismo, e a cura era mais difícil, é mais demorada, e pode ficar em sequelas, que são aqueles resultados que deixam as marcas. Pronto, sequelas são aquelas marcas que a doença deixa na passagem pelo organismo. Portanto, conversar, dialogar sobre o tema hepatites virais pode nos dar subsídios. O que é isso, pessoal? Nos dá noção sobre esse agravo, da existência dele, como é que ele nos acomete, como é que ele chega a gente e como é que a gente pode criar uma barreira entre ele. É pelas mudanças de hábitos. Eu tenho que ser radical, eu tenho que abrir mão de coisas, de atividades de vida diárias que eu executo, realizo no meu dia a dia, diária, não é? Não, a gente pode pensar nas práticas de redução de danos. O que é que eu faço que eu decidi como sujeito, atuante, ativo, que tem uma consciência, eu decidi continuar fazendo, mas que pode me prejudicar menos ou não me prejudicar em relação às hepatites e demais agravos. Aí a gente, abordando essas conversas, nos encontros, nas escolas, nas palestras, com a educação em saúde, com a equipe multidisciplinar de saúde, ou seja, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, outros profissionais na escola, em parceria com a escola, com os professores, com os adolescentes, os centros de saúde, pode trazer essa visibilidade da hepatite. E aí a gente pode interromper essa cadeia de transmissão. Muito se fala na AIDS pelo histórico, o estigma que ela carrega desde o seu surgimento, mas a hepatite ela tem mostrado dados alarmantes de internamentos e até de mortes. Esse doutor Daniela Vasconcelos aqui, né? Estimulando a gente a entender melhor como é que a gente tem que valorizar a prevenção das hepatites virais. A primeira pergunta é: quais são os sintomas da hepatite C? Pergunta o Jorge, da Escola Centro Educacional Rural Irajá. Ele está no 9º ano do ensino fundamental. Vamos conversar aí com o Jorge. Oi, Jorge. Então, os sintomas da hepatite C são os mesmos das outras hepatites. Eu vou falar da hepatite C em menção à sua pergunta, mas serve para todas. Identificar os sintomas especificamente, o que é especificamente? Assim, eu dizer isso é uma hepatite é difícil. Não é tão simples, porque são coisas inespecíficas, ou seja, às vezes pode até se confundir com a gripe. A pessoa está com a virose e de repente já está com a hepatite e ser tratada como simples de virose. E aí, como é que a gente pode atentar para os detalhes? Por exemplo, você já viu, já percebeu no seu meio familiar, ou até na própria escola, no ambiente que você brinca, treina, pessoas com as mãos amareladas, a pele amarelada, com sintoma de enjoo, tontura, náuseas, aquela vontade de vomitar, de mal-estar. Então, são sintomas que você pode confundir com outras doenças causadas por vírus e não tem como te dar uma precisão de dizer assim, esse diagnóstico é de hepatite. Mas você pode acolher os sintomas e pensar assim, bem, além desse conjunto de coisas que a pessoa apresenta, refere para o profissional de saúde, ou seja, fala para a pessoa que está ali atendendo, prestando assistência de saúde, aí tem que ver também se a pessoa é vacinada contra a hepatite B, se a pessoa tem hábitos sexuais ativos, e se ela se previne. Então, é uma série de coisas que a gente avalia. E aí você pode correlacionar os sinais e sintomas com o diagnóstico.
E aí também tem um diagnóstico muito preciso, que ele é dado pelo exame sorológico, ou seja... Como é isso? Vamos tentar aproximar aqui essa linguagem dos alunos. Eu vou explicar. Do nono ano, né? Então, é um exame comparativo. Um exame comparativo. Você vai lá no sangue, no soro, o sangue vai identificar os anticorpos, que são aquelas substâncias de defesa do organismo. Se você tiver aqueles anticorpos contra aquele vírus, já pode indicar também o contato com o vírus. Mas o contato foi através de quê? Da vacina que tomou recentemente? Foi porque você teve um contato com o vírus, uma relação sexual no uso de um objeto perfurocortante, ou seja, uma seringa, um instrumento de tatuagem, um piercing, um aparelho de barbear, de depilação, um alicate, uma serrinha de unha, que são formas de transmitir. Aí você faz todo esse estudo, essa conversa com a pessoa, por isso tem que ter uma sinceridade de você dizer o que é que você faz no dia a dia, quais são os ambientes por onde você anda, os hábitos que eu falei, e a gente faz essa associação, que como o professor falou, a comparação com a pele amarelada, com o náusea, enjoo. Tem fases, Jorge, que a barriga da pessoa fica bem aumentada, que a gente, você já ouviu o termo ascite, que é a barriga aumentada, barriga d'água, bem grande, endurecida, e associada a isso, a cor da fezes, clarinha, e a urina bem escura. Então, são coisas a só observar. Então, se alguém aparecer com esses aspectos, é bom, né, procurar um posto de saúde ou um hospital para fazer um exame mais completo. Vou conversar um pouco agora com a Ana Paula, da Escola Ceru. Ela pergunta, nos postos de saúde, a vacina para hepatite? Ana Paula, existe sim a vacina contra a hepatite B, que é fornecida pelo SUS, então é gratuita. As campanhas dizem que pessoas de risco, que são profissionais de saúde, profissionais do corpo de bombeiro, profissionais do sexo, polícia militar... Quem são de risco? Porque eles estão constantemente em contato com situações que põem você próximo ao sangue, a objetos que cortam, a transmissão e contato com os secreções da outra pessoa. Então é por isso que são pessoas de risco. De risco merecem uma atenção maior e precisam estar vacinados. Como todos, até 29 anos e 29 anos, 12 meses, 11 meses e 29 dias, ou seja, até antes dos 30 anos, entre 18 e 29 anos, 11 meses e 30 dias, é necessário que você esteja atualizando sua caderneta de vacina contra a hepatite B. A hepatite A não é tão referida, Ana Paula, mencionada, porque ela ainda, acredito que um dia possa incluir no calendário de vacinação. Diferente da hepatite B, que é obrigatória, logo nas primeiras horas de nascimento, nas primeiras 12 horas, você receber a vacina, recém-nascido, receber a vacina da hepatite B, a hepatite A a partir de 2 anos, porque ainda não foi comprovada a eficácia. O que é eficácia? Porque ela tem resultados, os riscos dela em ser administrada antes dos 2 anos. E ela é oferecida pelo sistema privado, ou seja, as clínicas de vacinação, que estão aí sob a gerência de enfermeiros, médicos, outros profissionais que resolvem gerenciar uma clínica assim. Pode ser fornecida? Pode, mas não tem nos postos de saúde, como a hepatite B. Então, quem tiver nessa faixa de idade, 18 a 29 anos, procurar o posto de saúde para ser vacinado, né? São 3 doses. São 3 doses. 3 doses, a primeira dose com 1 mês, você recebe a segunda, e 6 meses da primeira, você recebe a terceira dose. É importante que o esquema, que é o esquema, é o conjunto de 3 doses seja tomado. Porque se você tomar uma e não completar o esquema, você não está protegido. A partir de 1 mês, você já começa a desenvolver essa imunidade, essa proteção do organismo específica. O que é específico é contra aquele vírus que você está tomando, a hepatite B no caso. Mas se não completar o esquema, não tem proteção. Olha, o Steve pergunta, qual o tipo de exame que pode diagnosticar a hepatite? Né? Ele é da Escola Ceru. Você já falou um pouco sobre isso, mas queria que você repetisse. Oi, Steve. Então, o exame específico seria aquele exame que eu falei. Vai identificar lá no sangue se
tem aquele anticorpos, que é aquela substância que vai combater o vírus da hepatite. Se tiver, então sugere que você teve um contato com esse vírus. E fora aqueles outros exames que eu falei, nesse específico você não tem certeza, não pode dizer com certeza se a pessoa tem uma hepatite, que é a pele amarelada, que é a icterícia, náuseas, enjoos, vômitos, perde o apetite aos pouquinhos, não quer se alimentar. Aí numa fase mais avançada, já vem associado, ou seja, junto com a barriga bem grande, inchada, a cor das fezes bem clarinha, que é a colia fecal, perde a cor, sem cor. E a urina escura, parece Coca-Cola, não dizem xixi de Coca-Cola, que falam assim, é isso mesmo, são os sintomas. Aí você pode começar a ter um quadro do diagnóstico. Muito bem. O Josué pergunta, uma outra doença causada por um vírus pode causar também hepatite? Josué, a hepatite, primeiro, a gente tem que entender o que é hepatite. Hepatite é a inflamação do fígado. E por que não é figadite, então? Uma coisa assim, parecido com fígado? Porque o nome das células que formam o fígado são hepatócitos. Então, o que fica inflamado é o hepatócito. Aí, por isso que se chama hepatite. Então, tudo, um vírus, um remédio, uso de remédios prolongados, ou seja, a criança que usa muito paracetamol, outros remédios que agridem o fígado, principalmente o fígado, o álcool, o uso abusivo do álcool por longo tempo, de forma persistente, até determinados alimentos podem causar essa inflamação da célula do fígado. Aí se chama hepatite. Os vírus, quando a hepatite é viral, então nós vamos entender qual o vírus que está lá morando, alojado naquela célula, que está causando essa inflamação. A hepatite, aí sim, você pode dizer, é hepatite viral. Outros vírus nem gostam de estar no fígado, ou seja, não tem filia pelo fígado. Lá não é o local onde filia é aquela sintonia, aquela conexão com o fígado, ou seja, tem afinidade de estar no fígado. Eles vão para outros órgãos, para o pulmão, não, são vírus que gostam de ficar no pulmão, outros na mucosa nasal, dentro do nariz, outros nos olhos, na conjuntivite. Então, depende do tipo de vírus. Esse da sopa de letrinhas, eles só gostam do fígado. Então, vamos aproveitar e falar em sopa de letrinhas, né? Bom, então já que está falando de sopa de letrinhas, por que sopa de letrinhas? A gente podia falar sobre isso? Pode sim, professor. A sopa de letrinhas vem exatamente pelo nome que se der esses vírus. VHA, vírus da hepatite A, VHB, vírus da hepatite B. Mesma coisa com a C, com a D, com a E. A pessoa diz assim, mas eu só conheço, eu só escutei falar da hepatite B. É por conta até mesmo da gravidade. A B e a C são dois tipos de vírus que têm uma agressão maior ao fígado, digamos assim. Já a hepatite E, por exemplo, não é comum aqui no Brasil. Já em países da Ásia é perfeitamente comum essa infecção da África. O vírus da hepatite A, por que não se dá tanta importância, embora seja necessário ter uma atenção a ele? Porque com todo agente, ou seja, todo micro-organismo que se está no nosso organismo pode desenvolver uma doença, pode ou não. O vírus da hepatite A geralmente são crianças que são infectadas por esse vírus. Por quê? Porque ele é de fácil transmissão, ele é pela via fecal oral, ou seja, alimentos e águas contaminados pelo vírus, que não são tratados, alimentos que não são bem lavados, cozidos, fervidos, assados, água que não é fervida, que não é filtrada, que não tem cloro. Então, esses tipos de fontes, de meios de transmissão, é muito de fácil acesso das crianças. E a via fecal, ou seja, quando sai pelas fezes, a criança tem um contato com aquele produto e não lava as suas mãos com água e sabão antes das refeições, de forma contínua, no dia a dia, mesmo que não vá se alimentar, mas sempre está ali lavando as mãos, é comum a criança levar a boca as mãos. Então ela está
levando o vírus também para ela, junto com o alimento, junto com a água. Por isso que cada vírus desse tem uma letra do alfabeto para definir melhor aquele tipo viral. Porque cada um deles tem uma forma diferente de chegar a gente e uma forma diferente de ser eliminado da gente. E aí, se a gente conhecer essas etapas pelas quais os vírus passam, a gente pode evitar esse contato, prevenir o contato. Por isso que a gente fala na prevenção. E para falar em prevenção, tem que conhecer como é que se contrai, qual é o contágio, até como é que se trata. De repente a gente tem e nem sabe. Estamos aqui todos com o vírus da hepatite, a gente não sabe. Bom, nós não estamos com vírus. Nós não estamos. Já que tem essa quantidade, aí pode ser pela água, pelo sexo, né? Pelo sexo, pelo uso de piercing. Por exemplo, o vírus da hepatite B e C. É muito comum o contágio estar sendo maior e maior incidência, ou seja, de maior grau, maior vezes, pelo sexo. Por isso que já está integrando a comissão de doença sexualmente transmissível. Por isso o uso da camisinha é inevitável. O comprimido, ele previne a gravidez indesejada, mas a hepatite ele não previne. E aí nós temos as tatuagens que são feitas em locais que não são autorizados, não tem um certificado da Anvisa, que é aquele órgão responsável por dizer assim, ó, esse estabelecimento, ele está pronto, preparado e apto para fazer esse procedimento, porque a tatuagem, pessoal, é invasora, é invasiva. Você usa uma substância que vai cortar a sua pele e vai lhe colocar em contato com secreção. Mas é toda tatuagem? Não, é aquela que você usa substâncias que não são descartáveis, agulha que não é descartável, aquelas tintas, até a tinta da tatuagem que fica ali, aquele contato com um, depois com o outro, você não sabe, porque não existe uma plaquinha dizendo, eu tenho vírus, você não sabe. Mesma coisa com pinças, os pinças da língua, do umbigo que você coloca, tem uns que colocam na sobrancelha, na testa, no órgão sexual. De onde é que vocês estão fazendo essa perfuração? É em casa? Com que material? É na farmácia, com a amiguinha da escola? A manicure. Para que coisa mais comum? Qual é? Vocês conhecem? Numa mulher, até nos homens também, que tem os hábitos do que ir a uma manicure. É um hábito simples, de rotina. Mas aí a gente está exposto porque a manicure ela tem contato com várias pessoas, através da sainha, do alicate. E muitas de nós, às vezes, não tem aquele costume de ter o seu kit e nem de observar como é que a profissional, a pedicure, a manicure, o profissional podólogo, como é que eles fazem o trato, o manejo do instrumental dele, que é a esterilização. Aí se falar na esterilização, uso de drogas. E aí como é que se faz, digamos assim, já que nós estamos aqui, a informação importante não só para os jovens, mas tem muita gente aqui ligada no programa de hoje, na manicure tem que ter o seu kit pessoal, né, intransferível, né, e como é que deve ser feita a limpeza, a esterilização desse material. Bom, é como a senha do banco, é só sua, você não pode emprestar, mas a questão da esterilização. Na manicure, no salão de beleza, no ateliê, num espaço assim, eles têm o equipamento, que são as estufas. Parece um forno micro-ondas em miniatura. Você deixa o seu instrumental, dependendo de qual for, pela hora que diz no próprio regulamento da máquina, a quantidade de horas. Em casa, tem a fervura. Geralmente, a gente, quando é nosso, o aparelho é nosso, o instrumento é nosso, a gente faz uma asepsia simples, que é o álcool, do álcool a 70%, porque é nosso material. E chega assim a matar o vírus. Mas se ele é de uso compartilhado, você tem que ter um procedimento de esterilização, que é exatamente aquele que garante que não tem nenhum micro-organismo no aparelho. Então, o melhor é você ter o seu material, a sua serinha de uso. Tudo que tiver contato com secreção, com o seu corpo, um contato mais íntimo. E não compartilhar. Mesma coisa eu digo, professor, para as drogas, o uso de drogas injetáveis. Ana Paula, da Escola Ceru, diz que nossos pais e avós dizem que é um dos alimentos que ajudam, né, a comer bastante doce. Isso tem alguma causa ou é só um mito?
Muito legal a pergunta da Ana Paula, né? Parabéns, Ana Paula, pela pergunta. Vamos Ana lá. Paula, ela adora essas perguntas diferentes, do dia a dia, da rotina da gente, da família, porque traz novas noções e percepções e vai só agregando, ou seja, adicionando. Veja bem, a questão da rapadura, não é? Que é doce. Ela falou rapadura? Isso. Bom, Doce. que é doce. O fígado é o responsável por fazer aquela liberação do açúcar para a corrente sanguínea, tá certo? E de armazenar também no estoque. Quando ele está sobrecarregado, o que é isso? Ele está realizando a função dele de forma exacerbada, exagerada, além da capacidade dele, ele sente aquela necessidade de enviar essa informação para você aumentar o consumo do doce, para minimizar a carga de trabalho dele, trazer mais energia para o organismo. Tem uma certa correlação, mas o doce ele não trata a hepatite. Ele dá um alívio daquele sintoma de falta de disposição, de cansaço. Mais energia, né? Por conta da energia do doce. Né? Açúcar É a puro. gasolina do corpo. A gasolina é o combustível, professor, exatamente. Mas não cura, só dá essa sensação de despertar. De mais força, De mais né? força, energia, que é temporário, até que cai o nível do açúcar, que o docinho traz esse açúcar e você precisa de mais doce. Então, Ana Paula, você pode avisar seus avós, tios, parentes, que o doce não cura as hepatites, né? Que cura a hepatite mesmo é o tratamento, né? Vai fazer o diagnóstico, né? Fazer os tratamentos com os medicamentos necessários. Mas a primeira coisa que a discussão é para a gente prevenir. Prevenir, já falamos, né? A hepatite B, que é transmitida pelo sexo, tem que usar camisinha, né? Na manicure tem que ter o seu material, os trabalhadores, o kit pessoal de proteção, né? Tratar a água, então são muitas medidas sanitárias necessárias para prevenir. Se a hepatite é tão perigosa, porque não aparece tanto nas mídias, na própria escola, né? Parabéns, Samuel, pela pergunta. Bem curiosa a pergunta. Bem curiosa, parabéns. Ratifico. Samuel, a questão da visibilidade que a hepatite viral vem tendo na mídia está sendo construída. Como eu falei no início, superar o histórico e a marca do HIV e da AIDS a nível mundial mesmo, e a nível do nosso território, o Ceará, também a marca da sífilis, não é um fenômeno que vai acontecer de um dia para o outro, mas as iniciativas já foram tomadas. Nós já sabemos, podemos considerar a hepatite B como uma DST, doença sexualmente transmissível, a hepatite C, o Programa Saúde e Prevenção na Escola, em parceria do Ministério da Saúde com as escolas, os postos de saúde, os centros de saúde das comunidades, dos territórios locais, trabalhando e dialogando essas temáticas a partir do aspecto prevenção, DST, juventude, já faz parte essa iniciativa de dialogar sem fronteiras pelas tecnologias da informação e comunicação, as palestras, a própria política de redução de danos, quando, por exemplo, que eu não pude aprofundar a relação dos usuários de drogas, que muitos contraíram essa doença por ser uma pessoa de risco, um grupo de risco, e estar em contato com esses objetos cortantes que trazem o contato, consequentemente, com fluidos, que é o sangue do usuário. Então, a partir desses atos, e pensando nessa redução de danos, viemos programas de aconselhamento nas escolas, nos centros de saúde, com os profissionais que vão ao campo, que saem das suas unidades de saúde e vão na visita domiciliar, fazer esse trabalho de orientação, conscientização. E aí se constrói todo aquele saber e aquela corrente de prevenção com enfoque nas hepatites virais. De fato, ela não tem a repercussão que o HIV, mas não deixa de ser um agravo de extrema importância na saúde coletiva, na saúde pública, e de alto índice de morte, infelizmente, apesar da... O professor Daniel está ressaltando bem, apesar de não ser divulgado, e nós estamos tendo um papel que é divulgar aqui, e você deve passar essa informação para os seus colegas na escola, em casa, jogando futebol, no campo de futebol, na
compartilhar, olha, assistir o programa na Web Rádio falava sobre hepatite. Você sabe o que é? Ela pode pegar pela água, pelo sexo sem camisinha, pode pegar, se for na manicure, usar objeto que é muito importante, né? A tesourinha, o alicate, sem limpar, sem esterilizar. Enfim, já a dica que você deu para cá. Na admissão de emprego, não é? Porque é muito importante cobrar a carteirinha de vacinação. Lembrando que a doutora Daniela ressaltou a questão da população de risco, ou seja, na verdade, vamos fazer um pouco, como é que você esclarecesse, que essas pessoas não são que elas estão em risco, né? Elas trabalham em situação de risco. Exatamente, são pessoas que estão em vulnerabilidade. O que é isso? Estão em situações, no caso, as suas ocupações profissionais, o corpo de bombeiros, os enfermeiros, médicos. Trabalham com fluidos sanguíneos, né? Constantemente, policiais. Então, dentre outros, as manicures, pedicures, os lixeiros, garis. E trabalha com substâncias que são, né? Que podem. Vírus, né? Comum ter um vírus das hepatites. Exatamente, que pode aumentar ainda mais o contato, a probabilidade, a chance de contato com o vírus e com fontes, ou seja, esses instrumentos, aparelhos, esses meios por onde o vírus se apega para chegar a gente. Muito bem. Vamos continuar então com o Josué. Quais os tipos de alimento que ajudam a ter hepatite? Já que ela pode ser consumida, ele está relacionado à questão da água, né? Isso. Muito bem, Josué. Então, parabéns, Josué. Aí a gente já remete a hepatite A, hepatite E. O vírus da hepatite A, o vírus da hepatite E. Os alimentos comuns, frutas, verduras, frutos do mar. Quem gosta de comer frutos do mar, atenção, que são fontes disseminadas do vírus da hepatite A e da hepatite E. Não é predominante, mas se você, com todo alimento, com tudo que você vai comer, até um cachorro quente, se você for em um local, que você veja a higiene, a autorização para o funcionamento, por exemplo, essas garrafadas que passam nas nossas portas vendendo mel de abelha, garrafada, todo mundo gosta, no interior principalmente, é comum utilizar esses produtos. Agora é importante, não é para deixar de usar, o importante é você conhecer a fonte, o fornecedor. Porque aí a gente tem uma ideia mais ou menos de onde é que essa água foi tirada, que tipo de água que está sendo utilizada. A água, os alimentos que vêm, né, como a carne. A carne, a fruta, eu pego a fruta do chão, vou comer, mas de que terreno, onde foi que eu achei, é do meu quintal? Toda higiene, né, é necessário. Bom, continuando aí, nós temos também a pergunta do Ítalo, né, acadêmico de enfermagem do curso de enfermagem da Faculdade de Valos de Jaguaribe, lá em Aracati. Obrigado, Ítalo, pela participação. Em relação às hepatites virais, qual o papel da Secretaria Estadual da Saúde? E quais são as ações que o enfermeiro, ao diagnosticar um caso suspeito de hepatite B, o que tem que fazer, né? Vamos conversar rapidamente com isso, já para a gente ver. O papel das secretarias estaduais e das municipais é de fazer articulação com os serviços de saúde, com os centros de referência, com os centros de prevenção, grupos de apoio, com as escolas, de fazer esse trabalho de educação em saúde, de promover a informação, a divulgação, disseminação da informação a respeito do tema. Trabalhar na efetivação das políticas que vem do Ministério da Saúde, transversalizar, implantar essa política, implementar, fazer valer o direito do usuário no SUS de acessar os exames de testes de diagnóstico precoce, facilitar o acesso aos serviços de saúde, primeiro passo. E o enfermeiro, ele tem o diagnóstico clínico dele? Tem. O diagnóstico hepatite é um diagnóstico da classe médica. O da classe dos enfermeiros está relacionado à sintomatologia, sinais da doença, e aí tem um diagnóstico que corresponde ao diagnóstico de enfermagem, a uma classe de diagnósticos que é próprio, é inerente à categoria, e que vem a partir dessa observação dos sinais e dos sintomas. Diagnosticou, informa imediatamente a vigilância, porque é uma doença de informação compulsória. Todo profissional de saúde que diagnostica um caso tem que notificar. Bom, então nós já estamos aqui. Obrigado pela participação. Estamos encerrando o programa aqui. Vamos perguntar ao Daniel. Hepatites são causadas por vírus ou bactérias? Hepatites virais são causadas por vírus.
Bactérias não, ou seja, vamos então agora lembrar que é vírus. E são vírus, né? Que tem, olha aí, são tem quatro, classificação. Né? Nós temos conhecidos. os mais conhecidos, o vírus da hepatite A, vírus da hepatite B, vírus da hepatite C. Tem o vírus da hepatite D, que é uma repetição menor, mas que precisa ter atenção, porque o vírus da hepatite D, ele precisa que o vírus da hepatite B esteja alojado no seu fígado. Se tiver, já é uma porta de entrada para você adquirir o dele. Nós queremos agradecer a participação da Daniela, que nós confiamos aqui, nossa prata da casa, aqui, colaborando com a experiência. E eu queria que você pudesse dizer assim, outras informações que quem está nos escutando agora pudesse ter mais informações sobre o tema. Posso, no site do Ministério da Saúde, lá na coordenação de DSTs, HIV, AIDS e hepatites virais, você vai ter acesso sobre isso no blog da própria do Em Sintonia com a Saúde, hospedado no website da Rádio Agir, da Web Rádio Agir. Você vai ter séries desde 2009, 2008, que vem sendo veiculado o tema e conversado, dialogado com vários profissionais da área. E você também tem grupos de apoio, centros de referência, aqui mesmo no Ceará, em Fortaleza, você tem o ABC Vida, que é um grupo de apoio que você pode buscar informações, o Núcleo de Integração pela Vida, o NIV, a ONG. Pode entrar no site da Rádio Agir, você vai entrar no site lá tem, inclusive, falando do projeto sobre hepatites virais que foi implantado recentemente nas escolas da Regional 5, a região de Firmeza, foi um território onde se desenvolveram as oficinas. Então, assim, o trabalho das ONGs, o trabalho dos meios de comunicação pelas infovias, o site do Ministério da Saúde, na Prefeitura de Fortaleza. Muito bem. Obrigado pela participação, ou seja, teremos outras vezes a oportunidade de conversar sobre o tema.